Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Povo sacerdotal, Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Povo sacerdotal, Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio. Caríssimos peregrinos, é uma alegria poder acolher a todos vós que vieram celebrar conosco esta Santa Eucaristia. Acolhemos também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação sociais. Hoje nos alegramos por ter aqui 7 bodas matrimoniais. É uma alegria, com certeza, para todos nós, para esses casais que dão testemunho da sua vida de fé e amor. Apresentemos diante do Senhor nosso Deus com um coração contrito e humilde, reconhecendo as nossas culpas e pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, mas como a pessoas demasiado naturais, como a crianças em Cristo. Por isso vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Mas nem sequer o podeis suportar agora, porque ainda sois demasiado naturais. De facto, se entre vós há inveja e discórdia, não é certo que sois demasiado naturais e procedeis segundo critérios humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Pedro, e outro, eu sou de Apolo, não julgais apenas por critérios humanos? Então, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos de Deus, por meio dos quais alcançastes a fé, cada um na medida em que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Assim, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Só Deus é que conta, pois é Ele que faz crescer. Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só, mas cada qual receberá a recompensa segundo o esforço do seu trabalho. Nós somos colaboradores de Deus e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Do lugar onde habita, contempla todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração do homem e está atento a todas as suas obras. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança.
espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Nele se alegra o nosso coração. Em seu nome santo pomos a nossa confiança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demônios que diziam em alta voz: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo encontrado, queria retê-lo, para que não o deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque foi para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, notamos nesta página do Evangelho dois momentos muito significativos. O primeiro é a cura da sogra de Pedro. E o segundo é a consciência que Jesus tem da sua missão de anunciar o reino de Deus. No primeiro momento importante, revela-nos que a cura da sogra de Pedro e a cura que Jesus realiza em cada um de nós habilita-nos para o serviço. Vimos que imediatamente, ao ser curada, ela põe-se a servi-los, coloca-se a serviço. Uma maneira de reconhecimento pela graça alcançada. E no segundo momento, nós vemos que Jesus
traz essa consciência. Jesus nos dá um grande exemplo também, porque aquele que tem um dia cheio, passa o dia inteiro a escutar e a atender e a curar tantos enfermos e a libertar de tantos possessos. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus é aquele que pode tudo. E por isso é que manda os demônios calar-se, porque eles sabem quem era Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Por que calar-se? Porque ainda não era o momento da revelação de Jesus. Depois, nós escutamos também muito nos dias de hoje que fala de evangelização, de nova evangelização. Vemos que há uma grande necessidade de um renovamento dentro dessa perspectiva do reino de Deus. Por quê? Porque percebemos que há um esfriamento muito grande no meio dos cristãos. Esfriamento de fé, esfriamento do compromisso de assumir o seu batismo. Querem viver uma vida cômoda, apenas no preceito. É muito importante vivermos os nossos preceitos de fé. É muito importante irmos à Santa Missa. É muito importante a nossa vida de oração. Mas se não transforma nada na vida, há alguma coisa importante? Se vamos à missa e se rezamos sempre, mas se a nossa vida não muda nada, o que adianta? Só porque custou a cumprir um preceito? Se eu não consigo ser mais humilde, se eu não consigo ser mais irmão, mais fraterno, daqueles que mais precisam, se eu não me comprometo com a justiça, mas apenas estou preocupado com coisas artificiais. Cada cristão deve também ter a consciência, assim como Jesus, que veio ao mundo enviado para realizar o projeto salvífico do Pai. E nós somos continuadores. Fomos batizados e devemos assumir o nosso compromisso batismal, porque é preciso que eu evangelize o reino de Deus. O objeto da missão não é a igreja, mas é o mesmo reino de Deus. E a palavra reino de Deus não deve ser interpretada como um local. Eu vou ali, vou em tal sítio, vou em tal lugar, poder ali levar o reino de Deus. No entanto, é mais no sentido espiritual, uma vez que nós devemos fazer com que a soberania de Deus seja indicada. O reino de Deus precisa da soberania de Deus que seja indicada no meio dos ambientes onde nós vivemos, dando o nosso testemunho. É aí que o reino de Deus acontece. Com certeza, já estamos um pouco cansados, de tanta hipocrisia. Aparentemente, temos uma fé bonita, mas a vivência não condiz com aquilo que nós dizemos que professamos. Jesus diz que foi enviado para anunciar o reino de Deus. Então não há evangelização sem missão, sem comprometimento. Depois nós vimos na primeira leitura São Paulo, que vai fazer uma relação, uma comparação entre os homens carnais e os homens espirituais. Como vivem os homens carnais? São pessoas que se orientam pelos seus próprios critérios, seus próprios pensamentos. O que vale é o que eu penso. A igreja tem que fazer aquilo que eu penso, que eu acho que é necessário, que eu acho que é importante. Tudo nessa vida, para esse tipo de pessoas, tem que ser de acordo com os seus critérios, sua maneira de pensar, critérios humanos. Podemos dizer que são espiritualmente subdesenvolvidos. Precisam ainda fazer a experiência concreta do amor de Deus na sua vida.
para assim experimentar a plenitude que Deus tem a oferecer para cada um de nós. Já os homens espirituais são aqueles que, livres, têm que ter liberdade, entram numa nova mentalidade. Olha, não penso segundo os meus critérios, mas eu penso segundo a nova mentalidade que é de acordo com a vontade de Deus. Num estilo de vida que partilha a novidade de Cristo. Já nos frisa aqui São Paulo que os carnais criam facções, criam divisões, invejas, indiferenças, atrapalham a vida da comunidade de muitos que têm fé, com seu mau exemplo, mau testemunho. Aqui Paulo critica porque a comunidade encontra-se nessa divisão daqueles que colocam seu ponto de referência nos líderes, nos servos. Aqui o Paulo vai dizer, olha, não é Paulo, não é Apolo que faz as coisas acontecer. Somos servos. Somos apenas instrumentos na mão de Deus. Mas é o próprio Deus que realiza tudo em todos. Caríssimos irmãos, abramos o nosso coração. Vemos o exemplo dos pastorinhos, tão pequeninos, tão inocentes, mas ao mesmo tempo tiveram e receberam um dom gracioso de Deus, de poder fazer com que a sua fé fosse amadurecida, compreender aquilo que a Nossa Senhora veio trazer como mensagem do céu. Compreender e colocar em prática. Vocês querem oferecer-vos a Deus? Sim, queremos. Para Deus não se deve pensar muito em dar uma resposta. Eu acho interessante que às vezes, quando um pároco quer convidar alguém para ajudar em alguma pastoral, vou convidar uma família, eu vou pensar, né? E às vezes acaba dando uma resposta negativa. Pensa demais, mas ama de menos. É assim que acontece muitas vezes nas nossas decisões e nos convites que Deus nos faz. Pensa-se muito, ama-se menos. Ao celebrarmos esses matrimônios de hoje, as bodas, são 7, é um número bonito, um número de perfeição. Como eu disse ao princípio, isso alega a igreja, porque é um testemunho que vocês estão a dar para tantos jovens, ou tantos mesmo adultos, que no mundo de hoje não querem assumir um compromisso matrimonial, não acredita no amor verdadeiro, ainda tem dúvida. Não, vamos viver mais um tempo junto, vamos juntar tudo, né? Vamos viver mais um tempo junto. Se não der certo, a gente separa as traças. Isso é falta de compreensão e falta de amor. É sinal de que é um homem frouxo, uma mulher também frouxa. Não tem coragem de assumir os desafios que a vida mesmo vai lhe dar. A vida matrimonial, como qualquer outra vocação, seja religiosa, sacerdotal, é exigente. Qualquer que seja a profissão, vocação, é exigente. Ou se assume por completo, ou nunca vai conseguir ser feliz, onde quer que esteja. Vamos agora convidar esses casais a aproximarem-se para a gente fazer a bênção. Pode afastar um pouquinho mais para ali, pessoal. Para todo mundo. Bom, aqui nós temos
Temos todas essas bodas aqui presentes. Eu não vou citar o nome porque são mais casais, mas estamos felizes por vocês, né, realizarem hoje esse ato de fé diante do altar do Senhor, renovando assim aquilo que um dia vocês fizeram no dia do seu matrimônio. Ocorrendo o aniversário do sacramento da celebração do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Pode colocar as alianças uns nos outros. Coloca na mulher. Pode segurar a mão da esposa, né? O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das vossas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Irmãos, os habitantes de Cafarnaum acolheram Jesus e não queria que ele os deixasse. Mas a missão do Filho de Deus é anunciar o Evangelho do Reino em toda parte. Peçamos ao Pai a graça de conhecer melhor a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire a Igreja a falar como Jesus e a curar os enfermos e os doentes, orando, impondo as mãos e ungindo-as com óleo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os homens a dizerem não ao demónio, o tentador, e a voltarem-se para Jesus, o Messias enviado ao mundo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os pastores a orar em lugar deserto, como Jesus fazia, e a anunciarem sem descanso o reino de Deus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, dê às comunidades onde há contendas, invejas e discórdias, motivadas por ciúmes, a graça de não julgarem
segundo critérios humanos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os crentes a trabalharem como um só, unidos uns aos outros, no campo e edifício de Deus, que é a Igreja. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Deus, Pai eterno, onipotente, inspirai-nos a realizar em cada dia o programa de Jesus, de curar quem sofre, orar em segredo e anunciar o reino, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Há um só corpo e um só Espírito. Vós fostes chamados a uma só esperança. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai que está acima de todos e em todos.
Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Esforçai-vos por manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Com toda a humildade, doçura e paciência, suportai-vos uns aos outros na caridade. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. A cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus.
Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Vós sois o meu Deus, eu vos darei graças. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as suas famílias, sobre a vossa casa, os vossos projetos, os vossos trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Virgem bendita cante seu louvor, toda a nossa terra num hino de amor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria.